No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Cada vez mais utilizado nas empresas, o endomarketing é uma ferramenta útil para saber o que os seus colaboradores estão pensando sobre o negócio ou um novo produto e para fazer com que eles se sintam envolvidos no trabalho. Acompanhe mais detalhes com a especialista no assunto, Regiane Rufato. Passado o carnaval, nosso quadro Pequena Notável continua desfilando muito suor e trabalho. Hoje visitamos uma indústria de máquinas que produz uma infinidade de ferramentas. E ainda, confira uma entrevista com o diretor-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Carlos Antônio Luque. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. O programa Hora e a Vez da Pequena Empresa continua com dicas rápidas e pontuais sobre o universo das micro e pequenas. Hoje você vai conferir dicas para quem pretende alcançar o mercado externo, ou seja, exportar. Primeiro, atenção às leis brasileiras e de outros países. Segundo, fique atento às barreiras comerciais. Muitos países impõem barreiras comerciais para a entrada de determinados produtos. Terceiro, pesquise o mercado internacional. Será que há espaço para a sua empresa no mercado que deseja entrar? Quarto, conheça a cultura de cada país. Em alguns casos, é necessário adaptar o produto para ganhar espaço ou suprir a demanda. Quinto, logística. Verifique onde sua mercadoria vai embarcar e desembarcar. O valor do frete e não se esqueça de fazer o seguro para o transporte de carga. Com essas dicas, mãos à obra e bons negócios. Você está assistindo a Hora e a Vez da Pequena Empresa. Passado o carnaval, nosso quadro Pequena Notável continua desfilando muito suor e trabalho. Hoje visitamos uma indústria de máquinas que produz uma infinidade de ferramentas. Nossos produtos são vendidos nas lojas de ferragens, de materiais para construção, e vendemos diretamente também aos atacadistas que fazem essa distribuição pelo país. O problema todo é que o mundo faz as coisas cada vez mais barata e mais rápido e com mais qualidade. Então, só as empresas que conseguem investir em tecnologia que conseguem obter produtos com a qualidade que se faz necessário. O empresário destaca ainda a qualidade do produto nacional e a valorização do mercado interno. Eu acredito que nosso maior diferencial é que estamos no Brasil, fabricamos ferramentas brasileiras. Por um lado, temos uma reserva de qualidade muito bem garantida, porém, em termos de custo, sempre estamos competindo com o resto do mercado, que importa muitas ferramentas. E neste ano que precede a Copa do Brasil em 2014, seu produto está sendo muito utilizado na reforma da maioria dos estádios brasileiros. As nossas ferramentas são bastante usadas na construção de grandes obras de construção civil, como usinas hidrelétricas, estádios, agora que vamos ter as Copas. Você acaba de conhecer uma pequena notável que, através de ideias inovadoras, investimento em tecnologia e mão de obra, traz facilidade ao dia a dia dos trabalhadores da construção civil.
Você sabia que hoje, dia 16 de fevereiro, é comemorado o Dia do Repórter? Profissional caçador de notícias que nos informa a cada dia todos os fatos ocorridos no mundo. Ser repórter é colher informações verdadeiras e prepará-las para a divulgação na televisão, nos jornais, nas revistas, no rádio e atualmente na internet. Pegue um bloquinho de papel, uma caneta e faça uma entrevista com alguém que você admira. Experimente ser repórter por um dia. Cada vez mais utilizado nas empresas, o endomarketing é uma ferramenta útil para saber o que os seus colaboradores estão pensando sobre o negócio ou um novo produto e para fazer com que eles se sintam envolvidos no trabalho. Acompanhe mais detalhes com a especialista no assunto, Regiane Rufato. Uma dica é sempre fazer uma comunicação dirigida para o colaborador. Adaptar uma comunicação que já está feita, isso às vezes não atinge o nosso objetivo. Então, sempre cuidar para que a linguagem seja captada pelos colaboradores. Assim como a linguagem, as atividades feitas dentro de um projeto de endomarketing, ela precisa abranger todos os colaboradores. Então, a gente tem que sempre pensar que a gente vai estar falando com a equipe de chão de fábrica ou com a equipe de diretores. Então, essa comunicação tem que ser uma comunicação homogênea e que chegue em todo mundo. De que maneira deverá ser feito o planejamento para aplicar essas ações na empresa? Alguma data especial, como por exemplo o Dia Internacional da Mulher, que você pode dar um bombom com uma mensagenzinha da empresa, que isso já traz uma valorização para essa colaboradora. Ou no Natal, que você consegue fazer uma ambientação dentro da empresa e faz lembrar que aquela magia, aquele amor que se tem no Natal, você tem ali também. Trabalhou o ano inteiro e a empresa agora valoriza tudo que você fez, né? É uma forma de dizer um obrigado por tudo que você fez no ano. Com as dicas dadas pela especialista em endomarketing Regiane Rufato, você poderá planejar essas ações em seu negócio e contar com a participação de todos os colaboradores para a evolução da sua empresa. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entrevista da semana. Nós temos insistido muito na tese de quem tem história tem muito a contar sobre o passado, sobre o presente e são pessoas que projetam o futuro. E hoje o nosso convidado, que muito nos honra com a sua participação, é o professor doutor Carlos Antônio Luque, que é o presidente da FIP e é o professor titular do Departamento de Economia da FEA-USP. É um prazer tê-lo conosco, professor. Opa, o prazer é todo meu, uma honra. Honra é nossa, obrigado. Professor, o senhor hoje preside a FIP e o Brasil passa pela FIP. Todos os dados econômicos, todos os dados estatísticos, ou a maioria deles, passam pelo Instituto, pela fundação que o senhor preside. Quais são os maiores desafios nessa gestão, professor? Bom, em primeiro lugar, eu reconheço que a FIP é uma fundação importante, que muita coisa passa por lá, mas infelizmente o Brasil não passa pela FIP, né? A FIP é apenas uma fundação, ela foi fundada em 1973 e esse ano nós estamos completando 40 anos, o que para nós é uma alegria enorme. A origem dessa fundação foi de apoio ao Departamento de Economia da FEA-USP. E nós temos muitos trabalhos lá na fundação, na área evidentemente econômica.
trabalhos que se reproduzem, desde cursos que nós procuramos disseminar o conhecimento econômico para a sociedade, fundamentalmente aqui no estado de São Paulo, e pesquisas, projetos que nós desenvolvemos. Professor, vários outros trabalhos passam pela FIP. O senhor estava nos dizendo, por exemplo, estudos de estruturação, de parceria público-privada e várias outras iniciativas, todas elas de grande importância para a economia brasileira. Nós podemos falar um pouquinho sobre isso? Claro, desde a origem da fundação, ela foi originada dentro da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, que é uma autarquia do estado de São Paulo. Então, a fundação, assim como as parceiras lá da FE, a USP, a FIA, ligada ao Instituto de Administração, a FIPECAF, a Contabilidade, essas fundações foram desenvolvendo uma série de trabalhos. No caso específico da FIP, pela sua própria vocação, ela desenvolveu trabalhos muito voltados de apoio ao setor público, a nível federal, a nível do estado de São Paulo e de municípios, em particular a prefeitura aqui do município de São Paulo. Esses trabalhos, eles foram, ao longo do tempo, adquirindo as características de atuação do próprio setor público. Então, nesse período mais recente, nitidamente, digamos, como uma estratégia de aumentar os investimentos do setor público, foram essas chamadas parcerias público-privadas. E, nesse sentido, a FIP tem sido chamada para desenvolver e estruturar projetos nessa área de parceria público-privadas. Nós temos tradicionalmente, desde a nossa origem, todos os índices de preços que são calculados na fundação. Nós temos o mais famoso, que provavelmente as pessoas já ouviram algum dia falar, é sobre o IPC-FIP, que mede o custo de vida das famílias que residem aqui na cidade de São Paulo. Nós temos outros índices, o índice de preços de obras públicas, e tem um índice que as pessoas às vezes podem nem perceber, mas que certamente utilizam, que é o índice de preço de veículos, que é um contrato que nós temos com a FENSEG, Federação Nacional de Seguros, nos quais nós damos os preços que depois vão balizar as apólices de seguros. Em caso de sinistro. E, adicionalmente, derivado desse índice, a gente também calcula uma tabela de preços de veículos que dá base para o cálculo do IPVA. Ou seja, o mercado de trabalho passa por lá, finanças, o mercado financeiro passa pela FIP. De que forma, professor? Na verdade, a gente poderia colocar mais ou menos assim, o setor público, ele atua em todas as áreas. É verdade. Então, como reflexo dessa atuação generalizada do setor público em todas as áreas, na área educacional, na área de segurança pública, na área da saúde, na área de promoção, ou pelo menos tentativa de promoção do desenvolvimento econômico, bem-estar da população, a FIP acaba adquirindo um pouco essa participação também ampla em todas essas áreas. E depois tem uma outra característica que deriva da própria natureza da ciência econômica. Quer dizer, a ciência econômica, analisando as questões econômicas, perpassam por todas essas áreas. É verdade. E a Fundação, como de apoio ao Departamento de Economia, acaba também tendo um caráter bastante geral. O senhor foi secretário adjunto da Secretaria do Planejamento no Estado de São Paulo. Exatamente. Durante praticamente 11 anos. Uhum. Mas no meio disso teve uma interrupção de alguns meses, onde o senhor foi a Brasília, no Ministério da Fazenda, na época da ministra Zélia Maria Cardoso de Mello, quando teve o bloqueio do dinheiro de todo mundo. E o senhor viveu essa experiência. Conta um pouquinho para a gente do que foi essa experiência, professor. Essa experiência foi muito interessante. Na verdade, isso antecedeu
a minha participação, minha experiência na Secretaria de Economia e Planejamento. Perdão, foi em 1990. Foi em 1990, no famoso Plano Collor I. A propósito, eu não tive nenhuma participação na elaboração do Plano Collor I, que é o famoso do bloqueio. Eu sempre brinco que mesmo que eu tivesse tido, eu negaria, mas não tive. Mas é que a ministra Zélia Maria Cardoso de Mello era uma colega lá da Faculdade de Economia, uma professora da Faculdade de Economia, e me convidou, digamos, o plano já estava todo elaborado, e me convidou para passar, para ajudá-la lá durante um período de tempo. Eu tive uma experiência muito interessante do ponto de vista humano, pelas características do plano, bloqueio dos ativos financeiros, as pessoas ficaram apenas com 50 mil, eu nem me recordo o nome da moeda, cruzados nas contas. Então você pode imaginar o trabalho que nós vivemos deu. Esse período. Todos nós vivemos, né? Mas foi uma experiência assim pequena que eu tive naquele, foram apenas 3 meses e meio, e eu acabei voltando para a Faculdade de Economia. É verdade. Depois de 95 a 2005 foi onde o senhor atuou como secretário de Planejamento adjunto. Em São Paulo. E essa experiência, como é que ela se deu? Essa experiência também foi muito interessante, porque ela se iniciou com o governo Covas, janeiro de 1995, e lá também tinha uma situação muito difícil, porque a condição econômica do Estado de São Paulo estava completamente, não diria destroçada, porque seria um termo muito forte, mas estava numa situação muito difícil. Tanto é que no primeiro mês o governador Covas foi obrigado a parcelar o pagamento dos funcionários públicos. Ele parcelou em 3 vezes e depois, se não me falha a memória, pôde ser pago em 2 parcelas. Mas isso já dá uma dimensão da dificuldade do governo do Estado de São Paulo, digamos, o estado mais importante da federação naquela altura, 1995. E durante aquele período também foi uma experiência interessante de toda a reorganização do Estado de São Paulo, onde, felizmente, graças à atuação do governador, graças à atuação, digamos, da equipe que ele havia formado, se conseguiu recuperar as finanças do Estado de São Paulo e que se mantém até hoje. Indiscutivelmente, o Estado de São Paulo hoje tem uma capacidade de investimento e tudo começou naquele período, 1995. E o senhor fazia parte dessa equipe que ajudou nesse planejamento, nessa estruturação? De uma maneira muito modesta, como secretário adjunto de planejamento. Na época, o secretário de planejamento era o André Franco Montoro Filho, que permaneceu na secretaria, no comando da secretaria, durante 8 anos. Professor, dentro de todo esse conhecimento acumulado, toda essa experiência de vida, o senhor também é o professor titular de Economia. Do Departamento de Economia. Do Departamento de Economia. Qual é a sua maior satisfação no trabalho que o senhor desenvolve? Olha, a maior satisfação é realmente como professor. Eu entrei na Faculdade de Economia em 1968, eu me formei em 1971 e logo depois, em 73, eu comecei a dar aulas. Então, estou há 40 anos como professor da Faculdade de Economia. E realmente a coisa que mais me dá prazer é, na medida do possível, transmitir a experiência e os conhecimentos de economia para os alunos lá da faculdade. Mas o senhor também foi um professor visitante no exterior, não foi? Eu fui durante 1 ano, eu fui professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Isso. Mas, na verdade, esse nome de professor visitante, depois que eu tinha terminado o doutorado, eu passei 1 ano na Califórnia, que é um lugar maravilhoso. Então, na verdade, eu fui um visitante do estado da Califórnia,
passeando durante um ano. É claro, eu fiz algumas coisas lá. Claro que trabalhou. Trabalhei um pouco. Claro. Professor, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Olha, foi uma honra, Cury, participar desse programa, contar um pouco sobre a minha vida, a minha experiência, e estou à disposição para próximas oportunidades. A honra foi toda nossa, professor, e eu vou fazer um fechamento hoje completamente diferente do que nós sempre fizemos. No Japão, todos se curvam perante o imperador, mas o imperador se curva perante uma única classe de pessoas, que são os professores. E agora, depois de ter o prazer de conversar com o professor doutor Carlos Antônio Luque, dá para entender por que o imperador se curva perante os professores e a importância do conhecimento acumulado quando isso é retransmitido à sociedade. Quero parabenizá-lo pelo brilhante trabalho. Espero que o Brasil possa ter muitas pessoas seguindo esse mesmo caminho, seguindo seu exemplo, porque isso engrandece a nação brasileira. Parabéns, obrigado por ter participado conosco. E a você que esteve conosco até agora, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!